Agora sim, só preparar pra fazer o gol e... Mas que porcaria foi essa, mano? Oi, em 1994 no Japão e em 1995 no resto do mundo, foi lançado pela Konami um jogo de futebol para Super Nintendo que conquistou toda uma geração. Esse jogo era International Superstar Soccer. Esse foi um dos primeiros jogos de futebol realmente realistas lançado nos anos 90. E a gente jogava em tudo que era lugar, no fliperama, naquelas máquinas que eram por tempo, ou então nas locadoras que tinham Super Nintendo e também a gente jogava por tempo, ou então quem tinha Super Nintendo jogava em casa com os amigos. E além do realismo para a época e da jogabilidade que era bem fluida, outra coisa que marcou muito nesse clássico são as falas. E nesse vídeo a gente vai conferir tudo que é falado em International Superstar Soccer. Além de relembrar esse clássico que traz várias lembranças nostálgicas, a gente vai aprender um pouco de vocabulário de futebol em inglês. Somente lembrando que todos os termos nesse jogo estão em inglês, então quando a gente vai traduzir, muitas vezes precisa adaptar para que faça sentido, pois não é só outro idioma, é outra cultura também, certo? Vamos começar então pelo título desse clássico. International Superstar Soccer. É muito nostálgico, né? A gente apertava Start e ainda tinha o grito da torcida lá. Esse título, International Superstar Soccer, não tem tanto segredo nas palavras isoladas, e sim na interpretação e na pronúncia. International não tem segredo nenhum, quer dizer internacional. Só prestar atenção nessa pronúncia aqui, International. Dependendo do sotaque em inglês também, tem gente que fala international, eles cortam esse primeiro T, international. Mas os dois estão certos, tá? International ou international. Superstar é uma junção de duas palavras. Super, que quer dizer super, não tem segredo nenhum, e star quer dizer estrela. Então, superstar, super estrela. E soccer, sem segredo nenhum, quer dizer futebol, mais associado com o inglês americano, tá? Porque no inglês britânico é football. A pegadinha aqui tá nas palavras que qualificam alguma coisa. Em inglês, as qualidades vêm antes do que está sendo qualificado. Em português a gente fala primeiro o que é qualificado e depois as qualidades. Então a gente tem que começar do final aqui, ó. International Superstar Soccer. Soccer, futebol. O que tem esse futebol? Superstar. É um futebol super estrela, é um futebol especial, um futebol que tem destaque. Futebol super estrela. E além disso, ele é international, ele é internacional. Então, International Superstar Soccer, futebol super estrela internacional. É o futebol que é especial, que tem um destaque e é internacional, porque tem várias seleções do mundo todo. Ao pé da letra assim não fica tão legal em português, né? Futebol super estrela internacional, a gente teria que fazer uma adaptação um pouco mais livre aí, como super estrelas do futebol internacional. Aí a gente tá se referindo aos jogadores, né? Não ao futebol em si. Ou então alguma coisa super futebol internacional, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora vamos conferir os termos que são falados durante as partidas. Muitos deles aparecem escritos na tela, mas a gente vai dar uma olhada na pronúncia e também no significado literal. Quando começa uma partida que tem um chute inicial, tem uma fala que não aparece escrito na tela, olha só. Kick off. É falado kick off, kick off. Kick-off. Kick não tem segredo nenhum, chute. E essa palavrinha off aqui, ela dá a ideia de alguma coisa deslocada, fora de algum lugar, desconectada de alguma coisa. Por exemplo, quando você pega um aparelho, pode ser que tenha um botão de on, off, que é ligado e desligado em português, né? Então on ele tá conectado, tá ligado, tá ali presente, digamos assim. E off tá desconectado, tá deslocado, tá fora, né? Tá fora de uso. E o que acontece é que em inglês existem muitos termos que são feitos de um verbo e também uma preposição, que é uma palavrinha pequena que pode ter vários significados. Então kick é chute ou pode ser o verbo chutar também. Off dá essa ideia de deslocado, alguma coisa que é fora, né? Kick off é o nosso chute inicial, porque dá a ideia da bola tá parada lá no meio do campo, né? E o jogador dá o chute que vai tirar, vai deslocar ela, vai tirar ela daquele estado de estar estática, de estar parada. É um kick-off. E só uma observação que esse kick-off, além desse chute inicial no futebol, pode ser usado para começar qualquer outra coisa. Por exemplo, the tour will kick off. A turnê vai começar, né? Você falando de algum artista aí, né? Kick-off. Yeah! Vamos conferir agora o que é falado no escanteio. Corner kick. Até aparece escrito na tela também, né? Corner kick, corner kick. Corner quer dizer canto ou então esquina também, pode ser esquina. E kick, sem segredo nenhum, a gente sabe que é o chute. Então é fácil, né? Corner kick. Se a gente fosse traduzir, seria o chute do canto, porque é um chute que é dado do canto do campo. E em português, escanteio, que é uma palavra só para esse tipo de chute. Agora vamos dar uma olhada no tiro de meta. Goal kick.
Goal kick, goal kick. Esse goal aqui do inglês, ele pode ser o gol, o ponto que é marcado nos esportes, mas também pode ser o objetivo de alguém fazer alguma coisa. Aí a gente aportuguesou essa palavra e transformou em goal, que é uma palavra mais usada para esportes mesmo. A gente não usa muito para objetivo de alguma coisa fora do esporte, né? Então, goal kick seria o chute do gol, porque ele é um chute que é feito a partir da área do gol ali pelo goleiro. E em português acabou ficando tiro de meta. Vamos dar uma olhada agora na cobrança de lateral. Throw in. O termo é throw in. Throw in. Esse TH aqui é chato de pronunciar mesmo, tá? Throw. Essa palavrinha aqui, throw, quer dizer arremessar, jogar alguma coisa, geralmente com a mão, né? Você pega alguma coisa e joga com a mão assim, throw. E in, a gente pode traduzir muitas vezes como em, mas dá muito a ideia de dentro, dentro de algum lugar, dentro de alguma coisa. Então quando a gente fala throw in, literalmente é jogar dentro, jogar para dentro de algum lugar. Ou seja, a gente joga a bola para dentro do campo de novo, porque ela saiu do campo. Throw in seria arremesso para dentro, ao pé da letra. Em português ficou arremesso lateral, porque é um arremesso que a gente faz da lateral do campo. Agora tem outros termos que não tem muito segredo, por exemplo, falta. Foul. Que é simplesmente foul. Foul quer dizer falta. Ou então quando o jogador recebe um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Yellow card. Yellow card. Yellow card. Cartão amarelo. Como a gente viu, a qualidade vem antes do que é qualificado. Então, yellow card, cartão amarelo. Red card, cartão vermelho. Foul. Red card. Tô fingindo. Agora, quando é cometida uma falta, mas não tem cartão nenhum, é falado isso. Foul. Free kick. Free kick. Free kick. Free quer dizer livre. Em outros contextos pode ser grátis também, tá? Mas aqui é livre. Free kick, chute livre, sem segredo nenhum. E faz sentido porque o jogador tem um chute livre ali, né? Ninguém pode tirar a bola dele, ele não pode ficar com uma marcação muito em cima ali. Então é um chute livre que ele tem. Ele pode pensar, olhar para onde vai chutar e chuta numa boa. E em português é cobrança de falta, porque o jogador sofreu uma falta e ele vai cobrar por essa falta, né? Uma cobrança que ele faz, ele vai cobrar a falta. Digamos que esse chute é o pagamento que ele recebe por ter sofrido uma falta, né? Agora, se essa falta acontece dentro da área do gol, Foul. Penalty kick. penalty kick. Ao pé da letra penalty kick é chute de penalidade, porque foi cometida uma falta dentro da área do gol, né? Então, como penalidade tem esse chute, é o chute da penalidade. Em português ficou penalty, né? Aportuguesaram a palavra de penalidade em inglês e ficou um termo bem mais específico, né? Porque quando você fala penalty é esse chute específico do futebol, não tem um outro contexto em português que a gente use a palavra penalty, né? Se fosse penalidade seria uma palavra mais ampla. Então, eu acho interessante isso, aportuguesar uma palavra para deixar com um uso mais específico. Me derrubaram aqui. Você é uma sereia. É verdade. E se por um acaso o goleiro defende um pênalti, tem uma fala também, olha só. Great save. O narrador fala great save. Great save. Great quer dizer simplesmente ótimo, alguma coisa muito boa. A gente pode até traduzir também como grande. Save pode significar salvar ou então guardar, mas aqui nesse caso se refere à defesa do goleiro. Então quando ele fala great save, literalmente é uma ótima defesa, uma grande defesa. Agora quando tem um impedimento, a expressão que é usada em inglês é bem interessante, olha só. Offside. A expressão é offside. Offside. Essa palavrinha off a gente já viu, dá a ideia de deslocado, desconectado, fora de algum lugar. E side quer dizer lado, sabe? Lado de alguma coisa, um lado, um outro. Então esse termo offside aqui, ele passa a ideia de que o jogador ele tá deslocado do lado que o time dele se encontra. Tão deslocado que até passou de todos os jogadores do campo, tanto do time dele como do time adversário. Então ele se deslocou do lado que ele deveria estar. Então se a gente fosse tentar traduzir isso mais literalmente, offside seria deslocado do lado, deslocado de seu lado, deslocado do seu time, alguma coisa nesse sentido. O que não ficaria nem um pouco legal em português. E o nosso termo ficou bem legal em português, né, que é impedimento, porque o jogador está impedido de continuar o lance, né? A partida está impedida de continuar, porque ele está na frente de todo mundo ali. Agora, quando acaba o primeiro tempo, é dito isso. Half time. É dito half time.
halftime. Essa palavrinha aqui, normalmente em português a gente fala half. Por exemplo, eu vou jogar Half-Life, né? E é normal, a gente tá no Brasil, a gente fala português, a gente lê desse jeito, tá? Só que quando você vai falar em inglês na pronúncia correta, esse L não tem som. E se a gente vai pronunciar com o inglês americano, essa palavra é half. E com o inglês mais britânico, half. Em ambos os casos o L não tem som. Então, em inglês americano, half, em inglês britânico, half, que significa meio, metade de alguma coisa. E time aqui quer dizer tempo. Tem outros significados também, como hora ou então vez, tá? Mas aqui quer dizer tempo. Então, quando ele fala half time, seria meio tempo, metade do tempo, né? Bem literal, porque tá bem na metade do jogo. E em português a gente normalmente fala intervalo, né? O intervalo do jogo, né? O intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. E tanto no intervalo do jogo como no final também aparecem na tela as estatísticas da partida. A gente vê que a primeira coisa que aparece é shoot, que significa chute ao gol. Aparece quantos chutes ao gol foram dados por ambos os times. Depois a gente tem FK, que é a abreviação de free kick, que é a cobrança de falta. Depois tem CK, que é corner kick, escanteio. PK, que é penalty kick, que é o pênalti. Offside, que a gente viu que é impedimento. E yellow card, que é cartão amarelo. Agora, quando o segundo tempo acaba, é falado isso. Time up. É falado simplesmente time up. Time up. Time a gente já viu que nesse contexto aqui quer dizer tempo. E up geralmente dá a ideia de pra cima, né? Uma palavrinha isolada que dá a ideia de cima. Só que como eu falei nas outras expressões, muitas vezes junta, né, uma palavra ou um verbo com outra preposição para ter um outro significado. E na verdade a expressão original é time is up, que geralmente a gente vê abreviado como time's up, mas aqui nesse caso tá um pouquinho mais informal, então tá time up, né? Eles omitiram o is, né, que é o é ou está. Então ao pé da letra o time up seria alguma coisa como tempo foi ultrapassado, tempo excedido, né? Dá essa ideia. Em português simplesmente tempo esgotado, ou fim de tempo, ou então fim de jogo, que é o mais comum. Agora quando tem a prorrogação, ou seja, quando acaba o segundo tempo, mas a partida ainda precisa ser definida de alguma forma, é falado isso. Time up. Extra time. É falado primeiro time up, né, que é o tempo esgotado, o tempo excedido. Depois é falado extra time. Extra time. Extra, não tem segredo nenhum. Extra, time, tempo, né? Extra time, tempo extra. E em português ficou prorrogação, porque a partida é prorrogada. Time up. Extra time. Ah, tô cansado, velho. Agora, outras vozes legais também em International Superstar Soccer são as vozes do gol. Existem 3 variações de narração quando a gente faz um gol. A primeira delas é mais simples. Agora tem a segunda, que é um pouco mais emocionante, né? Ele repete gol, gol, gol! Mas a minha preferida é essa. O narrador fala, yes, go! Yes, a gente sabe que quer dizer sim, mas aqui nesse contexto ele não quer dizer sim, go, não nesse sentido. Em português o equivalente seria é isso, ou então é isso aí, gol! Uma comemoração e não um simples sim. Agora, quando é feito um gol contra, não tem nenhuma narração, mas aparece escrito isso na tela. On goal. On goal. Essa palavrinha on aqui quer dizer próprio, né? Alguma coisa que pertence a si mesmo, né? Então, on goal seria um gol próprio, né? Um gol que você fez em você mesmo, digamos assim, né? Em português ficou gol contra, que é um termo também curto, né? Porque seria um gol contra si mesmo, um gol contra o seu time, né? Porque o gol pode ser contra qualquer um, né? Eu fiz um gol contra aquele time lá. Mas quando a gente fala gol contra, fica subentendido que você fez um gol contra o seu próprio time. Então, o termo em inglês segue a mesma lógica, né? É um jeito mais curto, on goal, né? O gol próprio. E depois que a gente faz um gol, a gente tem a chance de rever o lance, né? E é falado isso. Yes! Go! Replay. Essa palavra não tem segredo nenhum, tá? Replay. Replay. O que acontece é que a palavrinha play tem vários significados em inglês, tá? Pode ser tocar, pode ser brincar, pode ser jogar. Por exemplo, jogar
play video games, jogar videogames. Ou então pode ser tocar, por exemplo, play music, tocar música, play guitar, tocar guitarra. Ou pode ser brincar também, né? Play with the children, né? Brincar com as crianças. Só que aqui é adicionado o prefixo re, que é quando a gente vai fazer alguma coisa novamente. Por exemplo, você vai fazer, você pode refazer. É igual em português. Então você vai play, você vai tocar o lance. Se você faz replay, você vai retocar o lance, né? Repassar ele. Então replay ao pé da letra seria retocar, né? Porque você tá tocando ali o jogo, você vai retocar ele, né? Tocar no sentido de passar ele, de dar o botão de play. Só que esse termo é tão específico e chatinho de traduzir que a gente acabou se apropriando da palavra mesmo. Replay. A gente fala replay, dá o replay aí, vamos ver o replay, né? Bem mais simples, bem mais fácil, já tem um significado específico do que se trata também. E uma curiosidade sobre International Superstar Soccer é que os nomes dos jogadores eram fictícios, porque para usar os nomes de jogadores reais é necessário pagar por direitos de uso, que normalmente não são nada baratos. Então a Konami inventou nomes para os jogadores, mas tanto a aparência quanto as características de cada jogador foram baseadas em jogadores reais. E muita gente na época desconfiava ou até já tinha certeza em quem foram baseados esses jogadores de International Superstar Soccer. Mas em 2019, o perfil oficial da Konami do Brasil divulgou no Twitter quais jogadores da vida real serviram de inspiração para os jogadores de International Superstar Soccer. Vamos conferir alguns nomes dessa lista aí. Da seleção do Brasil, o Gomes foi inspirado no Romário, o Alejo foi inspirado no Bebeto e Paco foi inspirado no Ricardo Rocha. Já na seleção da Argentina, por exemplo, o Redonda foi inspirado no Maradona e o Capitali foi inspirado no Batistuta. Eu vou deixar a lista completa desses nomes na descrição do vídeo para você conferir os jogadores das outras seleções também. Rapariga! Mas fala pra mim, você jogou bastante International Superstar Soccer? Foi no fliperama, na locadora ou você tinha um Super Nintendo e jogava em casa na época? Fala pra mim nos comentários aqui, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau! Mano, o que eu achava mais engraçado em International Superstar Soccer é que tinha um botão de correr, mas ninguém ficava segurando o botão de correr, ficava apertando, porque ele ficava numa velocidade intermediária e ficava mais ágil pra virar, mano. E aí o personagem parecia que tava tendo um treco, mas era o jeito mais eficiente de marcar gol, de driblar, de fazer tudo, mano. E eu nunca consegui fazer aquilo direito, mano. Ficar apertando assim pra driblar, mano. Eu sempre levava um chapéu, uma carretilha. Mas uma coisa que eu fazia muito e fazia muito bem era dar carrinho e levar cartão.